Epicuro nasceu em 341 a.C., na ilha grega de Samos. Dos 16 anos aos 18, ele havia iniciado seus estudos de filosofia com o filósofo platônico Pânfilo. Em 323 a.C., Epicuro se transfere para Atenas, a fim de cumprir os 2 anos de serviço militar destinado aos efebos. Já em Atenas, Epicuro teve contato com grandes filósofos ainda em atividade, como Teófrasto, o sucessor de Aristóteles, o qual na época estava banido de Atenas e morando em Calças, e viria a falecer no ano seguinte, em 322 a.C., além do outro filósofo Xenócrates. Epicuro, embora jovem, viveu no tempo de Sócrates, Platão e Aristóteles, além do imperador Alexandre Magno. Inclusive, em 322 a.C., após a morte de Alexandre Magno, no ano anterior, os generais que o sucederam decidiram expulsar os atenienses colonos de Samos, e Epicuro abandonou Atenas para acompanhar a sua família, e se mudara para Colófon, na costa asiática. Próximo dali, em Teos, Epicuro passa a acompanhar Neusífanes, um filósofo atomista que se baseava nas ideias de Demócrito. Isso mesmo, Epicuro era um atomista, e isso faz toda a diferença em seu pensamento, em contraposição a dos filósofos gregos mais influentes da época, como Aristóteles, Platão, Sócrates, Zenon e os estoicistas como um todo. Epicuro chutou o balde, e o que ele pregava incomodava muito a filosofia de seu tempo. E esse confronto irá refletir na imagem de Epicuro e em sua fama injusta de filósofo da libertinagem ou dos prazeres. Fique no vídeo que explicaremos melhor o que vem a ser um atomista e por que isso incomodava tanto a filosofia grega já consagrada à época, e como isso criou uma rivalidade entre os epicuristas e os estoicistas. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Você pode conferir na descrição nosso e-book gratuito ou deixar seu comentário sobre o que achou do Epicuro e sua filosofia. Como dissemos anteriormente, Epicuro teve contato com as ideias de Demócrito e Neusífanes, 2 atomistas, e desse entusiasmo nasceu a primeira escola de Epicuro fundada em Colófon. Entre 311 e 310, Epicuro tenta abrir uma outra escola em Mitilene, na ilha de Lesbos, mas é impedido por aristotélicos de lá. Logo cedo, as ideias de Epicuro não eram bem recebidas pelas escolas clássicas gregas. E mais uma vez, agora em Lampsaco, em Dardanelos, Epicuro quase foi impedido pelos platônicos de abrir uma nova escola. Mas neste embate, Epicuro saiu vitorioso e abriu a sua escola na região, conquistando discípulos fiéis como Hermarco, Coletes, Metadoro, Pitócles, Heródoto e Meneceu. Em 306 a.C., Epicuro regressou a Atenas e adquiriu uma ampla propriedade, acrescida de um jardim espetacular, o qual viria a ser uma das mais importantes escolas da época. A escola veio a ser conhecida como Jardim de Epicuro, e nela abrigava seus discípulos Hermarco e Metrodoro, além de novos discípulos que acampavam no jardim vindo de distantes lugares, vivendo das hortaliças que plantavam e das lições de seu mestre. Epicuro morreu aos 72 anos de idade em 270 a.C., e Hermarco foi quem o sucedeu na direção da escola. Epicuro sofreu muito com sua doença, e apesar disso, as correspondências dele demonstram a força de sua filosofia, tendo escrito: durante as minhas doenças, não falava a ninguém do que sofria no meu miserável corpo. Não tinha essa espécie de conversação com aqueles que me vinham visitar. Não falava com eles senão daquilo que desempenha na natureza o papel primordial. Procurava, sobretudo, fazer-lhes ver que a nossa alma, sem ser insensível às perturbações da carne, poderia, no entanto, manter-se isenta de cuidados e no gozo pacífico dos bens que lhes são próprios. Ao chamar os médicos, não contribuí com a minha fraqueza para lhes fazer tomar ares importantes, como se a vida que eles procuravam conservar-me fosse para mim um grande bem. Mesmo nesse tempo, vivia eu tranquilo e feliz. A sua constância não se desmentiu mesmo no momento da sua morte,
eis que a sua última carta a Idomeneu ele escreveu: Este dia que te escrevo é o último de minha vida, e é também um dia feliz. Sinto tais dores na bexiga e das entranhas que nem se poderia imaginar dores mais violentas. Mesmo esses sentimentos são compensados pela alegria que traz à minha alma a recordação de nossas conversações. Segundo Marco, seu mestre teve fortes dores durante 14 dias em razão de suas doenças nos seus dias finais. Sentia fortes dores na exposição da luz e para mover-se. Uma mística histórica paira sobre Epicuro de que ele no dia de sua morte tinha pedido um banho de água quente para reduzir a dor de seu corpo e se reunido com seus discípulos mais próximos para uma derradeira confraternização antes de cometer suicídio. Mas esta tese é muito contraditória aos ensinamentos de Epicuro sobre a força de suportar as dificuldades e a valorização da vida e a serenidade para a felicidade. Além do mais, seus discípulos não confirmariam essa ideia, e ainda tem o fato de que seguiram e propagaram os ensinamentos de seu mestre mesmo após a sua morte, sendo que se Epicuro tivesse traído sua própria ideia de filosofia, talvez não o fizessem da forma tão venerada que fez. O pensamento de Epicuro partia de dois pressupostos. Primeiro, nós somos feitos de átomos que se juntam de forma caótica e que estão sempre em movimento. Por essa razão, o corpo envelhece e a matéria está em constante transformação. Os átomos formam tudo o que está no universo, o qual seria vasto e caótico. Logo, nossa morte e vida não têm um sentido divino ou mesmo um plano superior orquestrado por alguma entidade. Nós não teríamos o tal do destino. Epicuro até pondera a existência de deuses, mas para ele, os deuses existiam, mas eles viviam a sua vida no Olimpo, sem se preocupar com os humanos ou as suas vidas terrenas. Pois para Epicuro até a alma seria composta de átomos, e assim se transformaria em algo diferente após o nosso último suspiro de vida. Em resumo, somos átomos e vazio. Você nasce porque seus pais fizeram sexo, crescem e morrem, pois não há nada depois a não ser a sua inconsciência. E não há ninguém orquestrando nossas vidas. Somos basicamente um acidente cósmico, por assim dizer. Por isso, ele afirmou que a morte não é nada para nós, pois quando existimos, não existe a morte, e quando existe a morte, não existimos mais, ou seja, nunca nos encontramos com ela. Se Epicuro acreditava que tudo era átomos em movimento e que não havia ninguém orquestrando o destino, qual o sentido da vida? Aí está o X da questão. Para Epicuro, as leis da natureza e os infortúnios são muitos, e os homens tendem a serem acometidos por desgosto e desejos por certos prazeres. Epicuro, diferente no rigor dos estoicos, vem dizer que o prazer não é um mal em si, que nosso comportamento diante deles que podem trazer mais dor do que felicidade, pois alguns dos desejos são naturais e necessários, outros são naturais e não necessários, outros nem naturais nem necessários, mas nascido apenas de uma vã opinião. Ou seja, a segunda premissa é que somos livres pelo nosso destino, cabendo a nós vivermos uma vida prazerosamente honesta, mas de rigorosa vigilância de qualidade e dosagem dos prazeres. Epicuro, embora tenha sido duramente atacado pelas escolas de sua época, e o epicurismo tenha sido banalizado ao longo dos anos, nunca pregou a entrega aos prazeres desmedidos ou a ideia de carpe diem, como alguns acusam até hoje. Epicuro diria o seguinte: sabe aquele pão francês que você sempre comeu sem nenhum tipo de geleia? Aquele pãozinho seco de todas as manhãs, que você sempre foi grato, o qual comer é um prazer essencial para o bem-estar do corpo e pelo seu sustento. Agora imagine que você colocou uma gelatinazinha de morango nele e o saboreou. Observe que seu pão não está mais seco. O pão lhe trouxe um novo prazer em comê-lo. Ele tem geleia agora. Mas a geleia de morango é essencial para o corpo ou para a vida? Obviamente que não. Logo, esse prazer pertence à felicidade e transitam entre a natureza humana em desejar o aguçar de seu paladar e da inutilidade para a nossa existência. Sendo assim,
Epicuro faria como os estoicos? Jogaria a geleia fora e comeria o pão livre de sua inutilidade acessória? Não, jamais. Para Epicuro, se você fosse saudável e pudesse comer a geleia sem maiores problemas para o corpo, você deveria sim comer o pão com geleia. Porém, Epicuro iria dizer que o pão seco lhe era suficiente, mas agora você caiu na tentação de comê-lo com geleia. Você ficou ambicioso pelo prazer, já está pensando em quantos tipos de geleia posso experimentar, que quantidades, e se aumentar a geleia e menos pão. Compreendeu? Epicuro não irá dizer para não comer geleia, mas ele irá dizer que ao comê-la, deve buscar privar-se dela por um tempo. Saborear o momento de forma comedida, consciente, e depois retomar a sentir prazer com o pão seco sem a geleia. Essa capacidade de conseguir sentir prazer simples, adequada à felicidade, bem-estar do corpo e satisfação da vida, de conseguir comer o pão seco e sentir prazer, de sentir a brisa do mar e sentir prazer, de conseguir comer uma geleia e não perder a graça no pão simples. Essa era a ideia de Epicuro para a felicidade. Pois se você se entrega à devassidão dos prazeres, você irá querer mais e mais, e este prazer será mais mal do que bem. Epicuro pregava uma vida simples, pois quanto mais elementares os prazeres experimentados, menos se precisava para ser feliz. Ele observou que o homem só tem uma curta passagem na terra. Não convém a ele que se prive de completo dos prazeres que naturalmente o homem ambiciona, mas sim que ele possa gozar deles, mas de forma a não perder a dopamina pelas coisas simples da vida. Por isso, Epicuro não era tão ligado às questões da filosofia grega clássica, e nem aos escritos extensos, ou mesmo à arte, nem por se debruçar em críticas às outras escolas filosóficas. Epicuro fundou a sua própria escola e estruturou o seu pensamento de forma independente do estoicismo, ou mesmo das ideias de Sócrates, Aristóteles e de Platão. Porque para Epicuro o homem deveria se ocupar de ser feliz com a simplicidade da vida, e não perder tempo com dogmas morais rígidos e estudos sobre a natureza ou o universo. Espero que tenha conseguido explicar as duas premissas de Epicuro. Ou seja, somos átomos, logo nada nos espera após a morte. Assim convém viver de forma simples, se permitindo de forma moderada alguns prazeres do corpo e do espírito, mas sem ficar escravo desses desejos. Mas por que então isso desagradava tanto assim os aristotélicos, platônicos e estoicos? Calma que já te explico. Antes vamos falar sobre o pós-morte de Epicuro e como o epicurismo caiu em desgraça na Grécia, arrastando ainda mais a imagem de Epicuro para o estigma da devassidão da moral e dos costumes. No seu testamento, Epicuro preocupou-se em assegurar a perpetuidade da sua escola. Os seus executores testamentários deveriam velar para que os jardins ficassem abertos aos ensinamentos epicuristas, concedendo a direção da escola ao seu amigo Hermarco, pois Metrodoro, o mais indicado ao cargo, havia falecido 7 anos antes do mestre. Em seu testamento, Epicuro ainda deixou os cuidados dos filhos de Metrodoro a Hermarco e libertou 4 escravos de seus serviços, dentre estes 3 homens e uma mulher. Ainda em vida, Epicuro havia aberto sua escola muito antes de Zenon. Embora Epicuro fosse mais novo, ele viveu menos do que Zenon, sendo que este faleceu com 86 anos. A filosofia estoica e epicurista são basicamente opostas entre si, sendo que não há indícios de uma ligação histórica entre suas premissas. Epicuro vivia em seu mundo, com seu clubinho paz e amor, desfrutando de uma vida simples e regrada de pequenos prazeres. E Zenon lidava com a sua filosofia que pregava a ordenação cósmica, os deuses movendo as cordas do destino, e cabendo ao homem aceitar o seu lugar no mundo e se dedicar à busca pelo conhecimento, fortalecendo a sua mente contra as adversidades da vida e aceitando o destino através de sentenças rígidas da moral. Essa diferença entre pensamento incomodava os estoicos. Mas enquanto Epicuro estava vivo, não havia tantos burburinhos. Todavia, Atenas era símbolo do pensamento libertário, estava na vanguarda da ciência e do pensamento, era um centro de poder político e dos prazeres. Os atenienses e forasteiros queriam poder, fama, luxúria e status,
E dizer ser pertencente de uma escola filosófica e adepto de uma filosofia era quase que uma religião. O problema é o seguinte: o estoicismo não era fácil. Todos os mandamentos, as abstenções dos prazeres do corpo, a ambivalência de lutar contra a mente e em prol de uma verdade de virtudes quase que celibatárias não atraía muito aqueles que queriam só parecer ser alguém importante. Guarde essa ideia, pois antes tenho que explicar uma coisa. Com a morte de Epicuro, seus discípulos se concentraram em manter o legado do mestre, e com isso não deram seguimento a reformular ou recriar sua escola. Eles se limitaram a estudar apenas as ideias de Epicuro. Não que tenham propositalmente banalizado a filosofia de Epicuro ou sido negligentes, pelo contrário, seus discípulos eram verdadeiros fanáticos pelas ideias de seu mestre. Acontece que sem Epicuro para direcionar a escola e a sua filosofia, as coisas começaram a ficar mais intensas. Epicuro defendia a liberdade, e sua escola permitia a mulheres como discípulas e de participar das conversações. Não que isso fosse exclusivamente do jardim de Epicuro, mas a fama das conversas prazerosas à mesa e a filosofia de Epicuro já incomodavam os grandes mestres da época. Quando as pessoas começaram a não se encaixar no estoicismo e a buscar algo que satisfazesse a luxúria da cidade de Atena, viram no jardim de Epicuro uma oportunidade de conciliar os prazeres com o pensamento filosófico, basicamente desvirtuando as ideias originais de Epicuro. Daí os ataques se intensificaram. Toda a decadência de Atenas era atribuída às ideias de Epicuro e a seu jardim. Embora o historiador Denis afirme que Epicuro não corrompeu e nem matou nada na Grécia, porque já não havia mais nada a ser corrompido e nem a ser matado. Todas as acusações ao epicurismo já eram comportamentos presentes na cidade de Atenas, avessa ao tédio e adepta da lascívia, tudo isso antes de Epicuro. E os estoicos não pouparam ataques aos discípulos do Epicuro, e não pouparam as críticas a Epicuro, o que era agravado pela banalização de alguns adeptos que se diziam seguidores do epicurismo. Outro ponto é que os epicuristas não atacavam os sistemas da filosofia estoica. Eles ficavam na defensiva contra o seu pensamento. Eis que o próprio Epicuro não se preocupava com essas frivolidades, pois a fama é uma massagem ao ego, e um prazer inútil para a felicidade. Na verdade, é um sentimento perigoso. Epicuro foi acusado de muitas coisas, entre elas de incentivar a devassidão em Atenas, de condenar as ideias da filosofia pela busca pela verdade, de condenar a ciência como a matemática, criticando por não ter criado nenhuma corrente nova de pensamento, de apenas ter aproveitado as ideias já existentes, por supostamente não ser um bom escritor, de usar muito neologismo e de cometer erros na sua escrita. Outra crítica também é por não se debruçar sobre as questões já consagradas por outros filósofos gregos, pela sua descrença em relação à arte, à política e à religião. Todas essas acusações, segundo especialistas em Epicuro, são mais místicas ou parte de escritos que buscavam denegrir a imagem do filósofo, chamado até de porco por seus colegas da época. Mas por que o Epicuro incomodava tanto o pensamento da Grécia Antiga? Simples, pois Epicuro era um atomista, mas não um atomista qualquer, um que criou uma filosofia própria de vida e se isolou do pensamento dos demais, dedicando-se apenas a cuidar de sua felicidade, desprezando coisas externas a ele e se concentrando em sua vivência na escola e nos pequenos prazeres do corpo e do espírito. Mas os estoicos também desprezam as coisas externas e se voltam para um conhecimento e o controle da mente diante dos infortúnios. O que isso tem de diferente? Sim, meu caro, à primeira vista parece que não há muito a diferença, mas existe um detalhe abismal aqui. Lembra-se de que Epicuro melhorou a ideia dos átomos de Demócrito? Pois é, aí está o motivo de todo o ódio dos aristotélicos, platonistas e dos estoicos, pois as suas filosofias partem do princípio de que o universo é ordenado e organizado, de que uma força divina dá às pessoas um destino, ou seja, você nasce com o dom de cantar, logo se você se tornar advogada, você estaria indo contra o seu destino e por isso talvez sofresse maiores perturbações. Aí vem Epicuro e diz, olha, esse negócio de destino é uma baboseira. Tudo que existe no universo é feito de átomos,
Eles se movem o tempo todo e por isso as coisas se deterioram e nós envelhecemos e morremos. O universo é um caos. Você não nasce destinado a nada. Você é um acidente atômico, fruto de uma cópula, e é só isso. A única certeza é de que um dia você vai morrer e que depois que morrer, acabou. Vai virar uma árvore, uma areia, um pó, ou sabe-se lá Deus o que mais. Ah, e digo mais, esse negócio de deuses pode até ser que exista, mas tem a própria vida deles e estão cagando para o que foi feito aqui na Terra por nós humanos. Então, comece a viver um pouco, antes de que você morra e a sua curta passagem seja apenas arrependimento. Você entendeu o problema? Aceitar o Epicuro é negar toda a base e a espinha dorsal da filosofia grega. Seria cair por terra o estoicismo e tudo mais. Por que você iria se esforçar para viver uma vida contrária aos seus desejos? Por que objetivo? Para alcançar a razão, a verdade, a apatia frente aos problemas externos? Por que tem dias em que nos sentimos desanimados, tristes, que queremos falar ou que estamos frustrados? Negar todos esses sentimentos em um sistema rígido de sentenças morais e regras seria sufocante na concepção de Epicuro. Para Epicuro, o prazer constitui um bem por sua própria natureza. Embora não devemos escolher todas as formas, muita calma nessa hora. Assim como toda dor seria mal, mas nem toda dor deveria ser evitada. Epicuro propõe uma avaliação simples, através do critério do benefício e dos danos. Pois a vida é só átomo e vazio. Vazio no sentido da ciência da física. Convém que viva agradavelmente, que saiba desfrutar de alguns prazeres, que saiba aceitar algumas imperfeições e ajustar o seu ego, para viver de forma simples, mas bem, sem necessidade de títulos, de críticas artísticas especializadas, de sistemas complexos de estruturação da vida e do pensamento. Mas método? Ouvi falar que os epicuristas eram covardes e eles corriam das dificuldades pelo prazer. Você já assistiu até aqui e deve perceber que isso não é compatível com as ideias de Epicuro. Talvez algum epicurista tenha levado a vida aquém da coragem. Mas não é isso que a filosofia de Epicuro diz. Epicuro destaca a importância de encarar a vida com coragem e com força necessária para superar as adversidades. Assim como os estoicos, a dor é parte da vida e ser resiliente a estes percalços é uma forma de alcançar a sabedoria para a felicidade. Todavia, a diferença é que Epicuro vai dizer que mesmo na dificuldade, você não precisa se tornar uma rocha inflexível e amarga e desejar mais sofrimento. Você pode, entre as suas lutas, conciliar com momentos de prazeres simples, comedidos e honestos. Epicuro serviu em Atenas o serviço militar e não pregava a covardia em sua filosofia. Por exemplo, se você fosse convocado para uma guerra, isso faz parte das dores humanas. Sua ponderação dependerá da lei de seu país. Porém, se tiver de lutar, irá lutar. Seguir as estratégias e lidar com todas as circunstâncias degradantes da guerra. Mas não significa que, mesmo no caos, não se possa permitir a prazeres como um banho, uma boa conversa, uma ração para comer e manter o corpo em marcha, ou um sono quente quando possível, talvez uma bebida compartilhada. Ficamos por aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, não se esqueça de assistir o próximo vídeo que está aparecendo aqui no card, pois traremos citações de Epicuro em seu escrito chamado Cartas da Felicidade. Se você, igual a mim, gosta de ler, deixaremos o link na descrição para comprar as obras indicadas e para baixar gratuitamente nossos e-books.